Vamos embora, então. Essa cena aqui, que está inclusive na nossa manchete, é uma cena de quando o Bolsonaro era presidente, já no processo, já durante o processo eleitoral de 2022, em que ele estava naquela crise, aquele combate, aquele embate cotidiano com o TSE. Então, teve uma cerimônia no TSE, ele foi visitar e já de cara feia, né? Engraçado que essa é uma característica da extrema-direita, né? Que é ou o riso de escárnio, né? Lembra-se das coisas que ele fazia durante a pandemia? Ou esta cara de bravo, esta cara de eu sou machão, esta cara de, né, de autoridade. O Trump é a mesma coisa. Né? Você pega o Trump lá, toda hora tá com a cara assim, sem o franzido, né, mostrando assim, eu sou o cara que manda aqui nessa porra toda. O Bolsonaro é assim. Mas aqui, já naquela época ele estava sendo enquadrado pelo TSE, e aí essa foto é muito interessante. É, é uma foto muito, muito interessante, em que o Alexandre de Moraes sorrindo e o Bolsonaro com essa carona feia aí. É muito emblemática. Bom, deixa eu contar então para vocês o roteiro. Acho que esse roteiro é muito interessante. Momentos cruciais da história da República Brasileira, desse momento da derrota do golpe e de como vai ser o processo do grande acordão das elites para punir alguns e não punir outros, mas ao mesmo tempo este momento de encurralar, de fulminar, de criar uma situação de dificuldade política grande para a extrema-direita, já que Bolsonaro está escrito nas estrelas, está escrito no calçamento em frente ao STF, né, já deve estar começando a ter uma primeira redação de uma sentença, vai ser condenado, vai ser preso, vai ficar sem direitos políticos por 20 anos, então está fora do jogo eleitoral brasileiro. Ele vai ter a influência dele, mas ele não vai estar em cédula eletrônica nenhuma nesse país mais. Então, a não ser que mude a situação política completamente, né? A não ser que a extrema-direita, né, que vença as eleições e mas aí é do jogo, né? É da luta política. Então, como é que foi esse processo? É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Entender que dinâmica foi essa, fulminante, que ação fulminante foi essa do Alexandre de Moraes a partir da terça-feira à tarde. As fotos são ruins, não tem fotos. Na verdade, eu tirei isso de um vídeo. É o Gonê saindo da PGR na terça-feira à tarde e indo para o STF para entregar a denúncia lá para o STF, tá? Para o Alexandre de Moraes, que é o relator. Tá? Mas não tem registro, inclusive, desse momento, dele lá no STF fazendo a entrega. Então, isto acontece na terça-feira à tarde. Ato contínuo, assim que o Alexandre de Moraes recebe a denúncia, o que ele faz? Ele libera a denúncia. Então, já na terça-feira, terça-feira, final da tarde, começo da noite, a imprensa ficou maluca. Todo mundo ficou doidão, porque 800 páginas, é isso, né? 800, não é 800 páginas, não. Eu acho que tinha, deixa eu ver aqui, são tantas páginas, 800 páginas, eu acho que é a íntegra da delação do Mauro Cid. 272 páginas. Então, todo mundo que nem doido, né, a partir da terça-feira à tarde, para destrinchar, para colocar no ar e tudo. E aí, a Helenice pergunta aqui, entregar o quê? Se é tudo digitado. Eu sei, querida, mas existe a formalidade. Né? É claro que é digitado que eles vão ler, mas ele vai lá e faz uma entrega formal, né? Ou seja, ele não está nem carregando aí, nem sei se ele levou um volume para entregar, mas tem o ato da entrega, né? É a cerimônia, né? O ato formal da entrega, né? 800 páginas é o relatório da PF e é também o total da íntegra da delação. Tá? Então,
terça-feira à tarde ele faz isso, ele entrega. O que o Alexandre de Moraes faz? Imediatamente libera a delação, a denúncia, que é o que eu disse, vira essa coisa doida. Mas ele não faz apenas isso, né? Logo depois, ele faz a liberação. Então, terça-feira foi pautada ao final da tarde, à noite e o começo da manhã pela divulgação da denúncia, altíssimo impacto, terça à tarde. Aí o que ele faz? Quarta de manhã, ele libera, ele derruba o sigilo da delação premiada do Mauro Cid, aí sim, com 800 páginas, 852 páginas. Então, estamos lá, 852 páginas a delação do Mauro Cid, 800 páginas aquele relatório da Polícia Federal enviado à PGR e 272, pronto, chegamos aos números aqui, 272 a denúncia. Então, olha só, uma diferença de horas, né? Ele, a final da tarde de terça, libera a denúncia, na manhã de quarta ele já suspende o sigilo da delação premiada do Mauro Cid e libera para a imprensa. Tá? E libera para a imprensa. Tá? Então são 4 partes, né, 4 volumes, se diria, no passado, com cerca de 800 páginas no total. Isso quarta de manhã. Aí, pum, no dia seguinte. Então, a terça-feira, ou a quarta-feira, quando as pessoas ainda estavam, os jornalistas ainda estavam dobrados sobre a denúncia, tem que se dobrar também sobre a íntegra da delação do Mauro Cid. Então, mais intensidade ainda, né? As duas coisas bombando. Aí, na manhã seguinte, na manhã de quinta, ontem cedo, ele libera os áudios e os vídeos da delação do Mauro Cid. Então, um impacto de uma bomba atômica, porque é isso, né? Esse é o tempo do vídeo e do áudio. O impacto do depoimento, a gente vê os vídeos do depoimento, é muito maior na opinião pública do que o impacto do texto da delação. E então ele alavanca ainda mais. Então, ontem a gente passa o dia. Então, vocês estão vendo que vão acumulando, né? A denúncia, o texto da delação, os áudios e vídeos da delação, horas e horas de áudios e vídeos que são liberados ontem. Então, ele vai aumentando fortemente a carga emocional e informacional e com isso vai empurrando o bolsonarismo e os 33 denunciados ao lado de Bolsonaro contra a parede. Tanto que você vai ver, o único que vai se manifestar é o Bolsonaro, o resto está tudo mergulhado debaixo da terra, mergulhado debaixo d'água, enterrado. Está todo mundo se enterrado, fazendo de morto, ninguém abre a boca, ninguém fala. Encurralou todos eles. Aí, o que acontece? Paralelamente, ele vai tomando medidas, para além das liberações, da denúncia, do texto das delações, da delação, do conjunto da delação do Mauro Cid e dos áudios e vídeos, ele toma também, né, a partir da terça-feira à noite, quarta e ontem, uma série de medidas que é a Blitzkrieg. Ele decide que quem vai julgar quem vai fazer o julgamento do golpe é a primeira turma do STF. Foi até surpreendente, porque até agora os bagrinhos, os peixes pequenos, estavam sendo julgados pelo plenário do STF. E ele falou, não, vai julgar na primeira turma. Tá? Isto porque ele tem o direito de estabelecer isto? Porque é do regimento do STF. As causas criminais são julgadas na primeira turma. Ele falou, ok, está aqui, está no estatuto, eu vou julgar na primeira turma. Julgar, a jogada do julgamento foi também crucial. Por que ele faz isso? Porque na primeira turma ele tem garantia, se não de unanimidade, 5-0, de 4-1.
A avaliação que se tem hoje no STF é que mesmo o Fux, que seria esse nome incerto, vai votar com a maioria. E se for aprovado, se as condenações forem todas aprovadas, né? Não apenas a condenação, mas as sentenças forem aprovadas por 5-0, não haverá direito a recurso para o plenário do STF. Então, liquida na primeira turma. Houve reação no STF, alguns ministros, não se sabe quais, mas aparentemente pelo menos 2 ou 3 ministros que não estão na primeira turma protestaram, ou porque querem participar do julgamento, ou porque são bolsonaristas, né? Tem 2 bolsonaristas, é bom não esquecer, mas, por outro lado, para eles não é ruim, não, também, porque os protege da exposição de ter que fazer a defesa do Bolsonaro e dos golpistas. Para eles, para o André e o Cássio, não é ruim. Não é ruim, porque imagina o desgaste que eles teriam tendo que ir lá falar, dizer, defender, seria algo profundamente desgastante. Eles que devem estar querendo distância, né, desse agrupamento que é hoje execrado, né, praticamente por todo o país, ou institucionalmente por praticamente todo o país. Então, esta jogada de votar na primeira turma também. Então, tudo isso acontecendo entre terça e ontem à noite, ontem, final da tarde. Né? O que garante o julgamento na primeira turma? O relator é o Alexandre de Moraes, então ele que vai dar o conteúdo, ele vai dar o tom do conteúdo do julgamento, mas quem dá o tom do ritmo do julgamento é o presidente, sempre. Né? É o presidente de do STF, da primeira turma, de uma CPI, de uma comissão na Câmara ou no Senado, é sempre o presidente que dá o ritmo. Ele que determina a pauta, ele que marca as reuniões. Então, são os 2 papéis cruciais. Né? O presidente dá o ritmo, e ao dar o ritmo, ele também dá o tom ao estabelecer prioridades e pauta, e o relator, que é o que dá o tom do conteúdo. E aí, para que correr o risco do Barroso? Apesar de que o Barroso, nesse caso, está compondo com esta a ala radicalmente antigolpista. Mas para que correr o risco? Ele vai ter o atual presidente da primeira turma, é o Zanin. Tá? Então, em que pese o Zanin ser um homem de direita e eles estar sendo... ele está sendo um dos líderes das ações para liquidar direitos dos trabalhadores no STF, né, e também ter posições extremamente conservadoras, do ponto de vista político, ele é completamente alinhado. Ele é completamente alinhado com, evidentemente, com Lula e com Alexandre de Moraes. Então, a presidência dele vai ser uma presidência tranquila. E em outubro, ele deixa a presidência da primeira turma e quem assume é o Flávio Dino. Então, melhor ainda. Então, provavelmente, a parte final do julgamento, espera-se que entre novembro e dezembro saia a sentença, a parte final do julgamento seja sob a presidência do Flávio Dino. Então, também outro movimento político, jurídico político do Alexandre de Moraes, que foi fulminante, assim como essa decisão de transmitir pela TV Justiça. Também decisão, uma decisão, na verdade, combinada, dele, relator, com o Zanin, presidente da primeira turma. Né? Essa decisão deles de fazer a transmissão pela TV Justiça, relatei ontem, né, que a TV PT já quer, inclusive, montar uma estrutura dentro do STF, está pedindo, acho difícil o STF topar, mas já pediu a TV PT para montar sua estrutura própria. Então, muito provavelmente, o que todo mundo terá acesso é ao sinal da própria TV Justiça, que é a TV do Supremo. Então, essa também é uma decisão importantíssima, porque vocês imaginam o que vai ser o Bolsonaro, os golpistas todos, né, o Braga Neto, né, todos eles, né, todos, os generais, os 34, né, porque são os 34 que vão ser julgados, expostos à execração pública, as entranhas do golpe, as entranhas das articulações deles, expostas ao longo do julgamento. Então, essa foi uma outra decisão
fulminante, e aí concluiu essa primeira rodada, né? Como eu disse, fulminante, né? Terça à tarde, quarta e quinta, terminou ontem à tarde com o Alexandre de Moraes recusando o pedido da defesa do Bolsonaro para ampliar o prazo. O prazo para apresentação de defesa é 15 dias. 15 dias. É o prazo regulamentar. A defesa do Bolsonaro entrou com um pedido ontem cedo no STF para estender para 83 dias, que foi o tempo que o Gonê demorou para fazer a denúncia, depois que ele recebeu o relatório da Polícia Federal. Ela falou: eu quero prazo equivalente, né, o mesmo prazo. E aí ele falou: não, nada de mesmo prazo, o prazo legal é 15 dias, vocês têm que entregar, então, a defesa, uma espécie de defesa prévia em 15 dias. Então, esse prazo vale para o Bolsonaro e para os 34, né? Para os 34. Aqui tem o Álvaro Frota. Não percamos o senso de prioridades. A luta contra a extrema-direita é mais importante do que o debate econômico, o qual poderemos fazer em melhores condições quando derrotarmos a extrema-direita. Álvaro, querido, vai falar isso para os pobres desse país, para os trabalhadores e as trabalhadoras, que a prioridade para eles é ficar olhando o julgamento do STF enquanto não tem dinheiro para comprar comida o mês inteiro. Não existe. A prioridade está nesse universo da política institucional. No universo da vida concreta do povo brasileiro, não é isso a prioridade. No universo da vida concreta do povo brasileiro, é a política econômica, são as condições de vida concretas da população brasileira que são as mais relevantes. É correto que assim seja, né? É correto que assim seja, né? Então, o que diz a Dai aqui, né? O motoboy com fome não está preocupado com isso, né? E essa questão do combate ao fascismo e extrema-direita, ele acontece paralelamente à luta de classes que se expressa na luta econômica no país. Inclusive porque a política econômica atual do governo abre o caminho para a volta da extrema-direita. Então, é importantíssimo. Ela tem conexão direta, a questão econômica, com a questão política no país. Isso não é só no Brasil, viu, Álvaro? Não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos foi assim. O que fez a política econômica do Biden? Levou o Trump de volta. Na Itália, o que fez a política econômica do Draghi? Levou a Meloni ao poder. Na Alemanha, nós estamos vendo agora, o que fez a política econômica neoliberal progressista do Scholz, como a do presidente Lula aqui? Está levando a direita a uma grande vitória junto com a extrema-direita na Alemanha, mas aqui do lado, Argentina. A política econômica progressista, neoliberal do Alberto Fernandes, o que fez? Levou o Milei ao poder, então não dá. Né? O que abre espaço para a extrema-direita é a implementação de políticas econômicas neoliberais progressistas que esses governos têm feito. Então, fundamental combater, não o governo Lula, ninguém quer derrubar o governo Lula, mas combater a política econômica, fazer o combate cotidiano à política econômica do governo. Deixa eu saudar aqui, deixa eu registrar outra, o Vinícius Guimarães. Tendo em vista o sistema de justiça como um instrumento de dominação da burguesia, o que uma possível prisão do fascista Bolsonaro pode nos revelar? Estaria a burguesia contemplada com o Lula? Em parte sim, a situação no Brasil é uma situação, Vinícius, diferente da situação argentina, em que toda a burguesia argentina está unificada ao redor do Milei. Vou mostrar mais tarde. O Milei não vai cair. Ele venceu ontem, foi por um voto, mas ele venceu ontem no Senado o pedido de instalação de uma CPI, de uma investigação formal contra ele por causa do escândalo lá das criptomoedas, que é o maior escândalo financeiro da história da Argentina, que é um caso de corrupção aberto, assim, aberto, a céu aberto. Venceu. Por quê? Porque a burguesia está unificada em torno dele. Aqui no Brasil, por que é que Temer, com 5% de popularidade, não teve nenhum abalo na sua sustentação política? Você tinha uma unificação da burguesia ao redor dele.
Então pode fazer o que quiser. O Temer fez o que quis e o que não quis. E não aconteceu, em nenhum momento teve abalo. Mesmo o Bolsonaro, na fase inicial do seu mandato, a mesma coisa. Com o Lula é diferente. Você não tem uma unificação da burguesia ao redor dele. Você tem uma parte expressiva da burguesia, Vinícius, que apoia Lula. A base de sustentação do governo Lula, hoje, basicamente, é o capital financeiro, a Febraban, e o agronegócio. Essa é a base de sustentação. E o centrão, né? A expressão política disso é o centrão. É claro que aí entram também os sindicatos, a CUT, entra o MST, mais ou menos, né? O MST está numa posição muito crítica em relação ao governo Lula. Entra o PT, entram os partidos, mas aquilo que de fato dá o perfil do governo Lula hoje é essa base, mas ela não é unificada. Não, você tem, por exemplo, uma parte expressiva da burguesia que não engole o Lula, não quer saber, por mais que Lula pode ajoelhar no milho, Lula pode fazer promessas, Lula pode entregar tudo, como está entregando tudo para o capital financeiro, né? Agora está entregando a autonomia do Banco Central completa, que eles não confiam. Então tem um movimento acontecendo de tentativa de reunificação da burguesia brasileira ao redor da candidatura do Tarcísio. Acho que esse é o principal movimento deste ponto de vista no Brasil nesse momento. Vão conseguir fazer isso para 2026? Vamos ver. A ver, é algo que está se construindo do lado deles ainda. Tá? Quem mais manda mensagem? Robson Moura. O debate econômico é a própria luta contra a extrema-direita. Boa, Robson. Política antifascista é política econômica pró-classe trabalhadora, é claro. Uma política econômica contra os trabalhadores, né, é uma política econômica que abre espaço para a extrema-direita. Por quê? Álvaro, o que acontece? Uma política econômica contra os trabalhadores, como a do governo Lula hoje, ela faz com que ela entrega para a extrema-direita o discurso antissistema. Por isso que a extrema-direita vence as eleições. Porque essas políticas econômicas neoliberais progressistas, que são, como está dizendo o Robson aqui, contra os trabalhadores, elas entregam o discurso antissistema para a extrema-direita. E a extrema-direita ou volta ou vence as eleições. Portanto, combater a política econômica de Lula. Combater Fernando Haddad sem tréguas e sua política neoliberal. Combater a direção do Banco Central é crucial. É crucial se a gente pensa em vencer, né? Se a gente pensa em vencer. Incluir a população pobre no orçamento é uma boa medida para enfrentar a extrema-direita. Perfeito. Perfeito. O governo Lula prometeu, o presidente Lula prometeu inserir os pobres no orçamento. Agora esse pacote do Haddad está tirando. Está tirando. João Pedro Jurema está aqui. E o Álvaro dizendo, a luta é paralela, por isso usei a palavra enquanto. Vamos ser economicistas? Então, aí tudo bem, é paralela a luta. Né? Paralela a luta. Né? É uma luta ao mesmo tempo na esfera política institucional e na esfera da política econômica ou da economia política. Né? Então, legal. Guilherme Spiler, não, já falei de você chegando como novo membro. Quem vai chegar como novo membro aqui não chegou ainda, mas cheguem mais. Cheguem mais. Vamos embora. Bom, este é o processo relativo ao golpe. Nós temos mais duas questões na mesa do Gonê, que são relativas ao escândalo do roubo das joias, ao crime do roubo das joias, e ao crime de falsificação dos cartões de vacina. Tá? Ontem, a CNN deu uma informação de bastidor, eu não consegui confirmar, de que a PGR avaliará até junho se entrega as duas novas denúncias contra o Bolsonaro, no caso das joias e no caso do cartão de vacina. Então, a ideia seria agora dar um prazo, dar um tempo e entregar em junho novas denúncias. A informação de bastidor que eu tenho da PGR é que, no caso das vacinas, a tendência majoritária, lá na cúpula da Procuradoria-Geral da República, é não denunciar. Então, nesse caso, haveria mais uma denúncia, que é a denúncia do caso das joias. Então, ontem, como eu disse, altíssimo impacto para o depoimento de Mauro Cid.
Essa imagem é muito interessante, achei muito curiosa, porque o que acontece? No depoimento, você tinha, então, a imagem do Mauro Cid, vocês estão vendo lá embaixo, naquela sala, está lá o advogado, está ele, ali devem ser promotores, a assistente do advogado, numa tela o Alexandre de Moraes, que é quem comandou a arguição, o interrogatório, na outra o Gonê, representando a PGR, e aí são 4 espaços, isso aí deve ser pelo Zoom, imagino. São 4 espaços que tinha. E aí o quarto espaço, na maioria das imagens do depoimento, está ocupada pela Estátua da Justiça. Achei de uma ironia muito interessante. A Estátua da Justiça, que fica em frente ao STF, que é um dos ícones do ataque do 8 de janeiro, né? Que foi a pichação na Estátua da Justiça, né? Foi um dos ícones, um dos momentos bem icônicos das agressões da tentativa do golpe do 8 de janeiro. Achei bem curioso isso. Vamos olhar, então, alguns momentos importantes do depoimento. Né? Um dos que mais marcou todo mundo ontem foi o choro do Mauro Cid. Não perdeu nada, tá sendo investigado, tá na imprensa, mas eu não, eu perdi tudo que eu tinha. A família está vendendo os imóveis. Eu não tenho minha carreira mais, coisas que são pesadas para a gente. E como eu não tenho nem para onde sair, eu não posso sair, a imprensa está atrás, e nem mais direito a conversar eu tenho, porque se eu desabafo com um amigo, se eu grito com um amigo, no outro dia está na imprensa. Então, é mais ou menos... Tá. Tem um copo d'água? Não, tá bom. Tu aceita um copo d'água como foi oferecido para o senhor? Acalme-se. Aí, desculpa, gente. Tá aí desculpa, tô ainda com o resto dessa gripe. Tá aí o choro do Mauro Cid. Você ficou sensibilizado com o choro do Mauro Cid? Aqui a Sumarex dizendo, com paixão. Com paixão. O choro é livre, tá dizendo aqui onde está você. O Alexandre, é isso aí. O choro é livre. Chorando, Mauro. Não, é só gripe. É só assou no nariz. Felipe, fiquei tocado. A Carla, nossa, estou muito triste com esse choro dele. Então, agora, interessante, né? Porque o Mauro Cid é meu xará. Não, é o outro. Pois é, meu, o cara é meu xará. Tem nome a gente não escolhe, né? E acontece dessas coisas, né? Mauro estava chorando? Sim, o outro Mauro, não vem com gracinha, não. O Marcos Vinícius Lima de Amorim, Lágrimas de Fascista. Então, é isso, né? O cara se ferrou. Porque ele perdeu de fato, ele não perdeu tudo, né? Vamos combinar, o papai é rico, o irmão é rico, casa em Miami, casa na Califórnia, né? Perder tudo aí é muito relativo, esse perder tudo, né? Mas, para quem ia ser um general 4 estrelas, para quem tinha uma carreira até encostar no Bolsonaro considerada brilhante, ele era tido com um nome certo para ir para o alto comando do Exército no futuro, ser general 4 estrelas e tal. Já o era, rapaz. Mas não perdeu tudo, não, né? Mesmo que ele seja expulso do Exército, eu acho que ele ainda pega a tal da morte ficta, que é aqueles que são expulsos do Exército, eles são considerados morte ficta, uma morte fictícia, né? Tem lá um major, acho que não foi indiciado, não, né, ligado ao Bolsonaro, que é um caso desse. O sujeito é expulso, então é como se ele fosse morto em vida. E a mulher, a viúva em vida, recebe o salário dele. Então, não sei, acho que o Mauro Cid ainda vai poder pegar essa graninha aí. Mas a família dele é uma família muito rica, né? Não vai ficar na rua da amargura, não, viu, gente? Não precisa ficar triste com ele, não. O Ayrton, o Major Ayrton.
Então, esse foi o choro do Mauro Cid, circulou muito ontem, né? Foi um dos destaques de ontem. Tem um momento que eu achei bem interessante, que ele revela qual foi de fato a estratégia e que liquida no depoimento, por isso foi muito forte liberar os áudios e vídeos, né? Liquida no depoimento com toda a narrativa bolsonarista, não apenas bolsonarista, do ministro da Defesa também, do José Múcio também, da cúpula militar também, de que não era uma tentativa de golpe, que era apenas arruaça, que era apenas baderna. Olha aqui o que ele fala. O documento e as Forças Armadas entendessem a necessidade de intervir. Né? Não, só os 3 militares. Né? Então a discussão estava nesse nível. Né? O que poderia ser feito para que tivessem caos, né? Utilizando as massas, utilizando aquela população toda que estava na rua, né? Para que pudesse ser decretada alguma coisa. Mas a parte inicial foi uma parte introdutória de dizer a importância de termos que fazer algo. Né? Inclusive, quando falaram de bloqueio de estrada, caminhoneiro, aí o próprio general Braga, não, isso aí o presidente não pula fora porque isso aí não vai dar certo, porque ele não quer isso. Então, eles começaram a pensar em bolar, e aí eles iam entrar na parte do inicial do planejamento. Certo. O general Braga Neto, juntamente com os coronéis Oliveira e Ferreira Lima, concordavam com a necessidade de ações que gerassem uma grande instabilidade e permitissem uma medida excepcional pelo presidente da República. É uma medida para impedir a posse do presidente Lula. Sim, senhor. Né? Uma medida excepcional sim, senhor. que impedisse a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês veem aí, o Alexandre Moraes, ele está lendo trecho, né, da delação anterior, porque este momento é aquele momento que em novembro o Alexandre de Moraes chama o Mauro Cid, porque aí a investigação da Polícia Federal mostra que o Mauro Cid não tinha contado tudo. Ela, ao fazer a investigação, ver os celulares, os computadores, revelam ações do Mauro Cid que ele tinha escondido. Na delação premiada, ontem fui conversar com 2 advogados criminalistas sobre isso. O que acontece? A delação premiada não é que o sujeito senta e é interrogado e aí ele responde ao interrogatório. A delação premiada implica que aquele que faz o acordo toma a iniciativa de revelar tudo o que sabe. Então, se ele não toma a iniciativa, isto caracteriza um rompimento com o acordo da delação premiada. Por isso que o Alexandre de Moraes foi para cima dele e falou, ou você conta tudo, ou o acordo está rompido. E aí, em novembro, ele chama de volta, e aí foi fundamental esse momento, e faz a ameaça de encerrar o acordo da delação premiada. Vamos ver. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só
da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Então, Cristina, vamos transcrever. Então é isso, tá? A partir desse momento, na depoimento de novembro, é que é o mais decisivo, né? O de novembro, em que ele, de fato, conta tudo mesmo. Tá? Bom, um aspecto importante... tem aqui o Vinícius dizendo, esses são os especialistas em operações psicológicas. Pois é, era o batalhão que ele ia comandar, né? Era o batalhão que ele iria comandar em Goiânia, né? Lembrar que ele estava nomeado para ser o comandante de um dos batalhões das Forças Especiais sediadas em Goiânia, que eram as tropas destacadas para o golpe. Por quê? Porque Goiânia é muito perto de Brasília, então de helicóptero em 15 minutos, 20 minutos chegam em Brasília, e segundo, são os batalhões especiais, é a elite do Exército Brasileiro, são as tropas mais preparadas do Exército Brasileiro e que ao longo dos anos foram concentrando nesta elite a extremíssima direita militar, né? São esses batalhões. E ele seria nomeado, o Mauro Cid, né, comandante de um desses batalhões. Importante dizer que esta nomeação dele foi esta nomeação dele para este batalhão foi o motivo da primeira crise na relação com os militares do governo Lula, porque o primeiro comandante do Exército do governo Lula, o general Arruda, recusou-se. Como é que é o primeiro nome do primeiro ano do Exército, governo Lula? O general Arruda recusou-se a... Depois eu vejo o primeiro nome dele, tá? Mas é isso. O primeiro comandante do Exército, o general Arruda, recusou-se a revogar a nomeação do Mauro Cid, porque o Mauro Cid estava nomeado para o comando do primeiro BAC, se eu não estou enganado, já um ano antes, já estava designado. Então, a ideia é que ele assumisse o comando logo depois do final do governo Bolsonaro. E aí o Lula manda revogar, né? Imagina. Já estava preso, o Mauro Cid, já sabia de tudo. E ele se recusa a revogar. E é isso que vai levar à demissão do Arruda e à nomeação do Tomás Paiva. Canal do Tietê chega aqui como novo membro, tá? E aí, é muito forte, além desta revelação dele, que a gente mostrou, de que a estratégia era provocar caos, botar povo na rua, o povo não, né? Botar a extrema-direita na rua, né? Importante dizer, né, que a ação do 8 de janeiro estava cheio desses kids pretos, que são soldados dos batalhões especiais, infiltrados entre os manifestantes, né? Então, porque essa versão bolsonarista aí de que é tudo velhinha e tal, cascata, né? Então, a ideia era exatamente naquele dia, como tinha sido antes em dezembro, em 12 de dezembro, provocar uma situação de conturbação social tal que as Forças Armadas entrassem em campo. É o que ele revela naquela primeira parte do depoimento. E isso se estabelece como uma estratégia porque há uma constatação de que não seria sustentável o primeiro elemento para detonar o golpe, que seria a acusação de fraude nas eleições. É o que ele vai revelar aqui. Ficou patente para a cúpula militar, para a cúpula bolsonarista, de que não teve fraude, e aí complicou a estratégia. No momento, né, ele estava... digamos que, eu não vou dizer que ele estava em depressão, mas estava em luto profundo. Digamos que ele não tinha muita condição de
Então, quem vinha falar muito no ouvido dele, ele saía, né, mais para um lado ou para o outro. Né? Então, tanto que eu falei, mas com certeza não vai acontecer nada, dentro daquela ideia de ele assinar. Até porque eu estava em contato direto com o general Freire Gomes e dificilmente ele iria assinar alguma coisa, a gente ia deixar ele assinar alguma coisa, pelo menos sem a ciência do general, sem a ciência do general Freire Gomes. A ciência aqui é essência. Né? Porque uma coisa que eu sempre falei, e está nas minhas conversas, foi que não foi encontrado fraude nas urnas, por mais que a busca foi incessante para encontrar, e que o Exército não ia apoiar. Né? O Exército não ia apoiar. O Exército, instituição, não ia apoiar nada. Né? Sobre o general Paulo Sérgio, né? O general Paulo Sérgio, ele ficou naquela parte muito voltada na parte das urnas, da busca de uma possível fraude. Né? Ele era muito pressionado pelo presidente, né? Porque o presidente queria que ele desse uma resposta dura, né? Que os documentos dele fossem duros, né? Foram bem assertivos, e ele não queria. Né? Ele queria ouvir mais a equipe técnica dele. Né? Ele até tinha medo, falou, pô, daqui a pouco esses garotos aí vão estar presos, alguma coisa, então ele tinha muito medo disso. Só que o presidente queria que ele fosse assertivo, que ele dissesse que teve fraude, que não, nos documentos dele. Então, tá aí. O que acontece? Lembram-se, o general Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa, tinha sido comandante do Exército antes, no governo Bolsonaro, ele foi o encarregado de fazer a pressão no TSE. Lembra-se que ele ia no TSE, pressionava, era grosseiro, tentava intimidar o TSE. E é ele, naquela condição de ministro da Defesa, que vai coordenar, junto com Valdemar Costa Neto, aquele parecer sobre a fraude das urnas. Antes das eleições, de que era possível fraudar, aquele estudo fake, picareta que eles fizeram. Depois das eleições, de fato, eles não conseguem encontrar qualquer evidência de que tivesse ocorrido fraude. Então, dificulta a narrativa, o discurso, a retórica golpista. Então, cria problema com Freire Gomes e com o próprio Paulo Sérgio. Né? Com o próprio Paulo Sérgio Nogueira, porque era evidente que não tinha ocorrido fraude. Bom, algumas questões aqui. Por que o Freire Gomes não está indiciado? Não só ele não está indiciado, Edenilson, ele está sendo nomeado, está sendo reconhecido pela mídia liberal e pelos militares como um herói, simplesmente porque ele ficou em cima do muro, né? Porque ele disse, não vou assinar, não quis assumir compromisso com o golpe, mas também não tomou nenhuma atitude para evitar o golpe de Estado. Ao contrário. Quem mais está aqui? O Thiago Fernandes, seria fundamental uma entrevista com Piero Leiner sobre a ação do 8 de janeiro, assim como o Pedro Marim é outro especialista na questão militar. Thiago, super anotada a sua indicação, tá bom? Vamos ver aqui. Deixa eu ver a nossa agenda aqui. Quem mais está aqui? Tem o Francisco, você está meio flodando aqui, o pessoal está reclamando, com uma questão que não tem a ver com isso agora. Mauro, achei estranho sua defesa de ontem de produtores jogando alimento fora para aumentar o valor. Você acha que justifica isso mesmo com o protesto? Francisco, hoje nós vamos falar sobre isso com o Davi. Deixa eu só te esclarecer uma coisa. Você está com uma opinião formada a partir dessa fake news. Não teve nenhuma ação de produtor jogando alimento fora para aumentar o valor. Não existe isso. É fake news. As cenas, os vídeos que foram divulgados nas redes governistas, petistas e psolistas, ligadas ao Guilherme Boulos, são vídeos tem vídeo de 2013, cara. Tem vídeo de 2013. E essa ação dos produtores, ao contrário da acusação do Boulos e de outros, né, vinculados ao PT, de que seria uma ação do agronegócio, não é ação do agronegócio, é ação de pequeno e médio agricultor. Querer colocar pequeno e médio agricultor na cadeia tem algum problema, né? Tem algum problema sério na ação política de quem tem essa pretensão.
né? Então, o cenário é bem mais complexo do que este que foi apresentado. Nós falamos, ontem teve uma reportagem aqui sobre isso, que você devia assistir a reportagem, Francisco, explicando que os produtores, e não é só aqui no Brasil, tá? Na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, aqui na Argentina, produtores despejam suas produções quando os governos não garantem preço mínimo para que eles não tenham prejuízo. É disso que se trata. O que acontece é que o governo não está funcionando, não existe o programa de aquisição de alimentos, é uma fantasia. Tá? Que é o que garantiria o preço mínimo para os produtores. Então não tem nada disso. Isso é uma jogada baseada em fake news. Penetra do Uber. Não tenho dó do Mauro Cid, tenho dó de um monte de brasileiros desempregados ou no subemprego lutando para sobreviver. Somos 2, 3 milhares aqui na mesma pegada. Vamos embora, vamos continuar aqui. Então, esta foi um momento importante. Outro momento crucial é o que ele vai relatar a história da grana, do dinheiro, que quem fazia, né, um dos traficantes de grana para o processo, teve vários, o próprio Mauro Cid, né, que foi lá para os Estados Unidos, vender e depois recomprar joias, é o general Braga Neto, que a denúncia da PGR qualifica como o segundo comandante do golpe ao lado do Bolsonaro. Então ele vai fazer esse relato bem interessante. Dinheiro. Deixa eu voltar, peraí. Ele, acho que foi Neto me entrega dinheiro. O Braga Neto, tá? Ele acho que foi, eu não me engano, mas quando eu creio que foi quando o de Oliveira esteve no Planalto, no Alvorada, né? Ele me entregou era tipo um coisinha de vinho assim, aquele de presente de vinho com dinheiro. Eu não contei, não sei quanto, estava grampeado, né? E aí o de Oliveira veio buscar o dinheiro. Então eu peguei o dinheiro e passei para claro, o de Oliveira. Tá aí. É a grana. É a grana. Eu separei um último trechinho em que o Mauro Cid vai falar do X9 no TSE. X9 é o traidor, né? O traíra. É aquele... Não sei se vocês já enfrentaram, se defrontaram com traíras na vida, eu já. Mas por umas 2 vezes, pelo menos, né? Você tá lá e tem alguém te dedando, né? Tem alguém te traindo, tem alguém fazendo jogo duplo, né? Tem alguém te denunciando. Em geral, denunciando para alguém poderoso, né? Para te ferrar. Aconteceu comigo, imagino que já tenha acontecido com várias pessoas aqui, né? Essas pessoas, né? Traíras, traidoras, X9, como queiram, elas pegam a informação para passar para alguém poderoso capaz de ferrar com você. Então, no caso, tinha um X9 no TSE. No depoimento não se diz quem é, e o Alexandre de Moraes diz, inclusive, que sabia quem era também. Que ele sabia que tinha um traidor no TSE. Não se fala o nome desta pessoa. Há suspeitas, mas eu também não tenho ideia exatamente de quem seria esse X9, mesmo porque muitas vezes os tais X9, os tais traidores, são pessoas aparentemente suspeitas, né? Que você vai dizer, mas ele... Pois é, vamos ver. Esse momento é bem importante. Quando o ex-presidente Bolsonaro pediu o meu monitoramento, vocês fizeram como? Eu solicitei ao Coronel Câmara. Ele que fazia essa parte? Sim, senhor. Eu não sei quem era o contato dele. Nunca perguntei, obviamente, quem era o contato dele. Isso aí, ministro, é bem clássico das operações de inteligência e das forças especiais. É compartimentação da informação e necessidade do saber. Então, tanto que o contato dele. Eu não quero saber, porque se muita gente ficar ligando para o contato, acaba caindo o contato. O que eu sei é que eu falei para o senhor daquele ministro, daquele elemento do TSE. Né? Não é o ministro, é um juiz que nós já identificamos. Desculpa, desculpa. Tá vendo? É um juiz que nós já identificamos. Pois é. X9 no TSE. Deixa eu ler aqui alguns chats que chegaram. Pessoas...
Caiovás 93 chega como novo membro, Cláudio F também chegando como novo membro, André Ferreira, olha que legal, e a Anne Miranda, muito bem chegados e chegada a você, Anne, como novos membros e membra aqui do canal, fundamental para esse projeto, esse processo de crescimento. Já tem programa novo, né? Já tem programa novo. Como falei logo na entrada, ontem estreou o programa semanal do Eribaldo Maia, fazendo uma crítica desse filme Emília Pérez, que deve ser o grande adversário do Ainda Estou Aqui na entrega do Oscar. Wagner Guimarães, Grande Mauro, Manhã Brasil é o único jornal crítico de esquerda do país. É extremamente necessário, muito obrigado. Paulo Pinheiro, o Boulos quer fazer nacionalmente o que o Sérgio Moro fez no Paraná contra os agricultores do PAA. Tá aí. É isso aí, deixa-me ver aqui. Quem mais? Acho que é isso aí, né? Acho que essas são as questões. Deixa eu ver. Tá bom, vai. Acho que são esses os comentários mais relevantes nesse momento. O Mauro é um santo, haja paciência. Não sou santo não, cara. Não tem santo não. Não existe santo. Não existe santo. Por sinal, essa ideia de que tem o bem e o mal cai fora. Não é assim, a vida não é assim. A vida é bem mais complexa do que isto. A vida é bem mais complexa do que isto, né? Tem o bem e tem o mal. Aqui todo bem, aqui todo mal. Não, não é assim. Nunca é assim. Para falar a verdade, nem os santos santificados pela Igreja Católica eram santos no sentido de serem pessoas de todo bem. Todo mundo todos nós somos seres de contradição, sempre paradoxais. Então, essa ação do Alexandre de Moraes, desde terça-feira, deixou desnorteados os sem norte, sem rumo, né, os bolsonaristas e os golpistas de uma maneira geral. Então, quase todos eles silenciaram. O Bolsonaro fez uma fala tentando dar a impressão de que ele está despreocupado com o assunto, tá? Mas esta fala pública não corresponde à fala dele, porque ontem, na quarta-feira, ele esteve no Senado, depois ele teve uma reunião fechada com o pessoal do PL, e ontem ele foi num evento de comunicação do PL, evento público de comunicação do PL. Eu tenho o trechinho aqui para mostrar para vocês, bem estilo Bolsonaro mesmo. Na reunião fechada com o PL, eu não sei o que ele está conversando com os advogados dele, ele examinou, inclusive, a possibilidade de fugir, de sair do Brasil, de ir para o exílio. Vamos ver como é que o Supremo e a Polícia Federal vão se comportar em relação a esta possibilidade. Então, evidentemente que ele está tenso, né? Ele está tenso, ele sabe que vai ser, as entranhas dele serão expostas no julgamento e de todo golpe. Qual foi a reação pública dele ontem? Bolsonaro. Continuar vendo o meu país se deteriorar, se acabar, se afundar. Um país onde se rouba a esperança do seu povo. O tempo todo, vamos prender o Bolsonaro. Caguei pra prisão. Vou botar de novo. Caguei pra prisão. O mais possível é... Mas eu poderia continuar vendo o meu país se cagar na prisão, né? Se acabar, se afundar. Um país onde se rouba a esperança do seu povo. O tempo todo, vamos prender o Bolsonaro. Caguei pra prisão. Aí, vários integrantes da cúpula do bolsonarismo consideraram lamentável essa declaração dele, imprudente,
né, como uma provocação a mais para a Polícia Federal, para a PGR e para o STF, no momento que ele está, evidentemente, totalmente fragilizado politicamente. Interessante, eu vou mostrar para vocês, acho que vale a pena, porque nós queremos analisar. A gente torce, a gente tem raiva, a gente tem lado, a gente tem emoção, mas o nosso objetivo aqui no Manhã Brasil, como um canal de esquerda, o canal Jones Manuel, é menos trabalhar esse sentimento dos afetos ou das emoções e mais possibilitar construir capacidade de análise. Acho que esse é o nosso meta, esse é o que um canal de esquerda deve fazer. Diferentemente de outros canais que vão buscar, a extrema-direita, por exemplo, é típica nisso, vai buscar capturar pela emoção, pela mobilização dos afetos, sempre tem emoção e afeto mobilizado, mas a gente tenta buscar, né, construir capacidade de análise. Então, vamos olhar agora. O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, participou de um evento do CEPAC, que é um evento da extrema-direita estadunidense que reúne gente da extrema-direita do mundo inteiro, e ele está lá nesse evento. E falou sobre o Bolsonaro, sobre a decisão. Falou ontem, e achei bem interessante, porque mostra que ele acusou o golpe, e que ele está olhando, acabou. Enquanto o pai está falando aqui que cagou para a prisão, ele lá nos Estados Unidos está dizendo, ele vai ser preso mesmo. Achei muito interessante. Vou passar o trecho aqui para a gente ver junto. Desculpa, está em inglês, ele fala inglês, mas tem legenda, tá? Okay, maybe not the future, but I come from Brazil, which is not that different. As my country has become a laboratory for censorship and judicial authoritarianism. Since 2019, it's been used as a testing ground for the judicial weaponization against Eu vou passar um pouco mais para frente. Libertarians and Christians, always under the noble pretense of protecting democracy, fighting misinformation, and stopping extremism, while in reality, silencing dissidents, controlling narratives, and criminalizing opposition. We continue to face the dire consequences of this experiment every day. Just 3 days ago, my father, former president of Brazil, Jair Bolsonaro, was formally charged by the Attorney General of the current socialist government with allegedly orchestrating a coup. A Disney... Bom, então, interessante, o pessoal aqui falando do inglês dele, interessante que ele vai estabelecer essa ideia, que é o que a extrema-direita faz, de dizer que tem uma ditadura no Brasil. Essa é a lógica deles. E que aqui é um governo socialista. Isso é um problema para eles, né? Porque não é ditadura, não é governo socialista, o planeta inteiro sabe disso. Então, ele, nesse momento, ele fala exclusivamente para o nicho da extrema-direita. Então, você vê que ele se isola, né? E aí, mais adiante, ele vai fazer uma comparação do governo brasileiro com Venezuela e Cuba. É ridículo. É ridículo. Mas isso significa o seguinte, que a ele está sobrando fazer o discurso radicalizado da extrema-direita. É claro que ele está num evento da extrema-direita. Mas é operar numa lógica própria deste universo da extrema-direita que não dialoga com nenhum outro universo político. Então, ele vai dizer, ele vai falar lá do golpe da Disneylândia, porque ele está dizendo que o Bolsonaro estava lá em Orlando quando teve o golpe. Aqui, ó. Uma figura aí ruim, que se vir para eles, né? Ele fez uma foto do Bolsonaro com o chapéu do Mickey. Olha, Cuba, Venezuela e Nicarágua. Ele vai tentar comparar, né, o governo brasileiro com o governo de Cuba, Venezuela e Nicarágua. É ridículo, né? Não tem sustentação nenhuma. E aí, no final, mais para frente, ele vai falar... Então, essa é a lógica da extrema-direita, né? Ele vai falar dos partidos que lutam contra o status quo, ou seja, essa lógica antissistêmica, né? A extrema-direita como aquela que luta contra o sistema, que tem apelo eleitoral, né? Imprisonment for exposing government corruption or criticizing the judiciary. Ordinary citizens who dare to express dissenting opinions on social media find themselves banned
find, or even arrest. This is not democracy. This is a judicial overreach. This is lawfare. Falando em lawfare. E aí ele fala lá no momento do discurso isso, ele fala realisticamente que o pai dele vai ser preso. Né? Então, mudou. Um discurso bem na defensiva e um discurso que recua para o discurso do nicho da extrema-direita. Né? Sem interlocução. Por exemplo, aí nesse caso, esse discurso dele não tem qualquer conexão e interlocução com o Centrão, por exemplo. Não dialoga com o Centrão. Né? O Centrão não embarca nessa história de que é ditadura, de que, enfim, essa conversa toda. Tá bom?